Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um paralelogramo. Então, um polígono, um quadrilátero bastante interessante. Por definição, ele é um quadrilátero com lados opostos, paralelos e congruentes, né? Então, os paralelos, por exemplo, aqui é o VI e o DA, então eles terão a mesma medida, e o DI é paralelo ao VA e eles também terão a mesma medida. E aí eu te dou algumas informações aqui. Então, para fazer essa construção, eu te dou 3 informações. Te dou a medida dos lados, eu te dei a medida de VI, automaticamente te dei a medida de DA, te dei a medida de VA, automaticamente te dei a medida de ID, né, porque são congruentes, e eu te dou a medida da altura relativa a VI, ou seja, eu te dou aqui a distância entre o lado VI e o lado DA. Para iniciar, então, ou eu inicio por VI ou DA. Por quê? Eu vou precisar utilizar essa altura relativa, né? Então, essa é uma informação importante. Então, não vou conseguir começar com DI, por exemplo, né? Então, nesse caso. Talvez até conseguisse, pensasse um pouco, mas aí também, talvez, não talvez, né? Não compensa, né? Vamos fazer o básico bem feito, que é melhor do que qualquer outra coisa, certo? Eu sempre gosto de iniciar aqui, quando eu vou precisar construir paralelas, com uma reta maior. Não gosto de economizar. Vou aqui determinar V. Vou aqui agora encontrar o I. Então, aqui, ó, 6,5. Vou encontrar o I. Beleza. Então, eu já tenho a base. Agora, eu sei que o nosso ponto D e o nosso ponto A, então, esse lado DA, ele necessariamente está distando 4,3 da reta que contém VI. Como que a gente encontra todos os pontos que distam de uma reta? Paralela, certo? É o nosso terceiro lugar geométrico, né? Na ordem da minha cabeça, claro, porque na minha cabeça é circunferência, mediatriz, paralela e bissetriz. Enfim. Então, aqui eu vou construir essas paralelas. Para construir paralela tem vários modos. Eu gosto aqui de começar fora do VI, para poder deixar o polígono mais limpo aqui no meio. Então, aqui vou fazer construção de uma perpendicular, né? Então, aí, como vocês já sabem, tem vídeo aqui no canal também, só ensinando a construir perpendicular, inclusive aí com justificativa, enfim, um vídeo bem legal para ajudar vocês. Fiz aqui o primeiro traçado de uma perpendicular, e agora eu preciso construir uma segunda. Eu já vou construir uma segunda nessa própria, utilizando o fato da altura ser de 4,3. Então, eu vou pegar aqui 4,3. Peguei essa medida. Vou transportar com o meu compasso. Percebe que agora eu vou fazer uma escolha. Ou eu faço uma paralela nesse semiplano ou nesse semiplano. Eu vou fazer para cima, né? Para não fazer de ponta cabeça, para não ficar esquisito. É mais uma escolha, é uma escolha, não é uma obrigação, tá? Então, aqui, vou encontrar o 4,3 para poder representar. Beleza, encontrei aqui. Agora, eu vou construir uma outra perpendicular, né? Então, para construir paralela, tem vários modos aí, tem vários modos de você poder construir. No vídeo de perpendicular, eu dou aí umas duas de paralelas, eu acho, umas duas possibilidades. Você vê o que faz sentido para você, beleza? Então, vê aí o que faz sentido. Beleza, fiz aqui a construção das paralelas. Então, eu tenho agora aqui que necessariamente o nosso ponto D e o nosso ponto A estarão em algum lugar dessa paralela. Por quê? Essa reta que eu vou chamar de reta T, só para a gente poder conversar, ela é paralela à reta M, distando 4,3, que é a altura relativa. Então, necessariamente, o D e o A estarão aqui em algum lugar. Qual lugar? O D está a 4,6 de I e o A está a 4,6 de V. Então, eu vou usar essa medida, porque para encontrar um ponto, eu preciso aí de pelo menos duas informações, né? Então, para tratar ele como uma intersecção entre dois objetos. Nesse caso, o D, ele é a intersecção de uma circunferência de centro em I e raio 4,6 com a paralela T, e o V e o A, quer dizer, com uma circunferência de centro em V nessa paralela. E aí, note que, quando eu fiz isso daqui, eu encontrei dois pontos para ser o nosso ponto A. Eu vou chamar esses pontos de A1 e A2. Eu encontrei dois pontos para ser o ponto D, D1 e D2.
Esses dois pontos D e esses dois pontos A, eles satisfazem a condição do enunciado. Estão a 4,3 de VI e estão a 4,6 de I. A mesma coisa aqui, né? E aí eu preciso escolher. Por quê? Ou eu posso ter o paralelogramo assim ou assim. Percebe? Isso é uma escolha. É como se ele fosse um retângulo que levou um tombo para um lado, pegou um pouco de vento e virou, ou o vento foi para cá e ele virou para esse lado. Então, eu escolho. Aqui, eu vou fazer de canetinha, para a gente poder visualizar melhor, e eu vou escolher. Eu vou escolher o D2. Vou escolher o D2, vou fazer aqui a base, vou fazer... E aí tem uma pergunta importante. Eu escolhi o D2. A partir do momento que eu escolhi o D2, pode ser o A1? Não pode, né? Porque ele vai ser um trapézio. Eu preciso que ele seja um paralelogramo. Então, eu preciso que esse lado meça o mesmo que esse. Se eu escolher o A1, ó, evidentemente vai ser maior, né? Vou ter uma base maior. Então, se eu escolher o D2, eu vou escolher o A2. Aqui. Esse é um paralelogramo. Obviamente que eu poderia... Então, essa aqui poderia ser a sua resposta, ó. A solução desse problema poderia ser simplesmente o nosso paralelogramo VI D2 A2. Inclusive, perceba que eu nomeei de forma, como eu posso dizer, intencional, né? Então, mais para a direita eu chamei 2 e mais para a esquerda eu chamei 1, para não me confundir. O que eu vou traçar agora é só para você visualizar, mas note que eu poderia também ter escolhido esse outro traçado, e eu teria um outro paralelogramo, percebe? Então, aqui nessa reta T, eu já tenho dois paralelogramas possíveis, duas soluções, considerando a base inicial. Concorda comigo que quando eu fui fazer essa paralela, ela poderia ser aqui também? Então, eu teria uma outra paralela possível. E aqui embaixo, eu também teria mais dois paralelogramos congruentes entre si, né? Então, todos teriam a mesma medida, dadas no enunciado. Então, nesse caso, eu tenho 4 soluções. 2 soluções para cada uma das paralelas, né? Uma paralela nesse semiplano e uma outra nesse semiplano. E aí, curtiram? Acharam difícil? Espero que não. A gente vai construir muito paralelogramo aqui ainda e com vários outros elementos importantes pra gente. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal, compartilha com os amigos construtores e não se esqueça sempre, bora construir?